Olá, bem-vindo ao canal. Esse é mais um Pergunte ao Pastor, aquele nosso vídeo que você já conhece o estilo, em que vocês fazem as suas perguntas bíblicas e eu procuro responder, sempre, logicamente, à luz da Bíblia. Só que esse Pergunte ao Pastor ele tem duas coisas diferentes das nossas demais edições. Uma delas é que as perguntas eu pedi para que vocês me enviassem antes. Aliás, eu quero agradecer a todos vocês que enviaram alguma pergunta. Foram dezenas e dezenas, e destas todas eu escolhi 35. E um outro diferencial dessa nossa edição do Pergunte ao Pastor é que eu procurarei responder cada uma destas perguntas em, no máximo, 35 segundos. Eu vou colocar um cronômetro aqui em cima na tela para que você me ajude a me controlar, para que eu realmente fique dentro desse tempo para responder cada uma das perguntas. A razão de eu ter escolhido 35 perguntas e tentar respondê-las em até 35 segundos é porque nós estamos comemorando a marca de 35 mil inscritos atingidos aqui no canal. Aliás, se você não estiver inscrito, eu quero pedir para você fazer isso logo, porque nós temos vários vídeos, diferentes assuntos saindo, inclusive todos os dias aqui no canal. E vai ser muito legal ter você nos acompanhando. E aí, está pronto para a gente começar mais um Pergunte ao Pastor? Vamos responder 35 perguntas bíblicas em até 35 segundos. A pergunta que vai abrir o nosso Pergunte ao Pastor hoje é a seguinte: Deus está presente no inferno? A resposta é sim. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25 que Deus criou o inferno. Não é o diabo que é dono desse local, como muitas pessoas pensam. E a realidade de um dos atributos de Deus ser a sua onipresença, ou seja, estar presente em todos os locais, faz com que ele esteja sim presente também no inferno. O que não estará presente no inferno é o perdão e a misericórdia de Deus, mas apenas o Senhor, com a sua ira e com a sua justiça. Outra pergunta foi a seguinte: aonde Jesus esteve nos 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição? E existem diferentes interpretações para isso, o que traz exatamente uma dificuldade da gente chegar a uma conclusão sobre esse assunto. Mas, ao que tudo parece, Jesus esteve em determinado tempo na presença de Deus, porque ele disse ao ladrão da cruz que hoje mesmo ele estaria com Cristo no paraíso, mas existem alguns textos nas cartas de Paulo, de Pedro e de Judas que nos sugerem também a ideia de que em algum momento Jesus foi à região dos mortos e proclamou, não no sentido de evangelizar, mas tão somente de anunciar a sua vitória. E ele fez isso aos anjos caídos e ou aos perdidos. Também quem perguntasse sobre o que significa o batismo dos mortos. Essa expressão aparece na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e ela traz a ideia de um costume pagão que os indivíduos vivos eram batizados em favor daqueles que tinham morrido, na expectativa de que pudessem salvá-los então. E o que Paulo então quis dizer ao citar esse batismo pelos mortos era que se até os pagãos acreditavam na ressurreição, já que eles batizavam pelos mortos, por que nós, os cristãos, duvidaríamos da ressurreição? O que Paulo faz, então, não é aprovar ou concordar com o batismo pelos mortos. O que ele faz é tão somente uma citação desse fato. Outra pergunta que chegou foi se, quando os salvos morrem, eles já estão com Deus. A Bíblia diz para nós que quando os salvos morrem, eles vão para um local intermediário, o que a palavra chama de paraíso, terceiro céu e seio de Abraão, que é um local maravilhoso onde os salvos ficarão aguardando o retorno de Jesus. É um local de paz, um local muito bom. Já é a presença de Deus, embora ainda não seja o céu. E será que no céu nós poderemos tocar no corpo de Jesus? A Bíblia diz que após a ressurreição, Jesus, em determinado momento, pediu para que Tomé tocasse inclusive em seu corpo e nas marcas dos cravos em suas mãos, mostrando, é verdade, que o corpo de Cristo pós-ressurreição é então um corpo visível e inclusive palpável. E é muito interessante a gente alimentar a ideia de que poderemos um dia abraçar Jesus no céu. Então eu creio sim ser possível tocar em Cristo na eternidade. Uma outra pergunta que é a curiosidade de tanta gente é que se nós iremos nos reconhecer no céu.
E tudo indica que sim. No céu existe uma manutenção da identidade das pessoas. No episódio da Transfiguração, por exemplo, os mesmos Moisés e Elias do passado estiveram ali. Jesus disse que no céu nós nos assentaríamos à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. E quando Paulo vai consolar os cristãos da igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala de um reencontro que haverá daqueles que morreram salvos com nós que estivermos vivos no momento do retorno de Cristo. E será que os salvos um dia virarão anjos? Não, essa informação não é verdadeira. É verdade que os seres humanos são criaturas diferentes das criaturas que os anjos são. A Bíblia diz no Salmo de número 8 que o ser humano foi criado um pouco menor do que os anjos. Então lá no céu, nós continuaremos sendo como somos, só que com o corpo glorificado. E os anjos continuarão sendo anjos. E será que nós temos um anjo da guarda? Não. A Bíblia afirma para nós, no Salmo de número 34 e no Salmo de número 91, que existem anjos ao nosso redor nos protegendo e nos segurando pela mão para que nós não tropecemos em alguma pedra. Porém, aquela ideia de que existe um anjo individual, particular, para acompanhar cada pessoa durante toda a sua vida, não é algo que a Bíblia nos dê condições de pensar desta forma. Qual seria a idade da razão? A partir de que momento a criança já é capaz de responder por si mesma a fim de ser salva? A verdade é que nós não temos como precisar uma idade específica na qual a criança atinge a sua razão e, portanto, seja responsável por si mesma. Isso deve girar talvez em torno dos 5, 6 anos de idade, mas para cada caso é um caso. E é bom a gente pensar que todas as crianças que lamentavelmente morreram antes de atingir a idade da razão, com certeza elas foram salvas por Jesus. E como serão salvos aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? A Bíblia diz em Romanos 10 que só é salvo quem invoca. E diz ainda que as pessoas só invocarão aquele em quem creram, e só crerão naquele em quem um dia ouviram falar. E como então serão salvos aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo 1, Paulo diz que a natureza revela a Deus. E no capítulo 2, diz que a nossa consciência nos acusa dos erros. Portanto, com estas duas formas, todo ser humano ele fica indesculpável diante de Deus. A verdade é que Deus será muito justo no julgamento. E Nicodemos, hein? Será que ele se converteu ao cristianismo? Nós o vemos pela primeira vez no capítulo 3 de João, um homem tímido, procurando Jesus à noite para não ser visto pelas demais pessoas. Já no capítulo 7, nós vemos um avanço na sua fé, defendendo Jesus diante do Sinédrio. E lá no capítulo 19, nós vemos esse homem corajosamente indo a Pilatos para pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo. Portanto, essa progressão da sua relação com Jesus e da sua coragem em testemunhar a sua fé comprovam que ele de fato se tornou um cristão. E Raabe, será que ela foi salva? Raabe foi uma prostituta lá em Jericó que escondeu os 2 espias que Josué havia enviado. E tudo indica também, por meio das suas obras que evidenciaram a sua fé, que Raabe foi salva. Existem 2 listas no Novo Testamento, uma no capítulo 11 de Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, em que só 2 mulheres são mencionadas pelo nome. Uma delas é Raabe. E Tiago, quando faz aquela relação entre fé e obras, ele cita apenas 2 exemplos do Antigo Testamento. E um deles também é Raabe. E sobre Salomão, será que nós podemos afirmar que ele foi salvo? Ele foi um rei de Israel muito rico, muito sábio, que acertou muitas vezes, mas também errou. E a sua pior falha foi o pecado da idolatria, ou seja, de adorar outros deuses além do Senhor. Porém, lá no final de Eclesiastes, que foi o livro escrito no final da vida de Salomão, parece que ele reconheceu que o único Deus verdadeiro que deve ser buscado e adorado é o Senhor. Além de que, um homem a quem Deus apareceu 2 vezes, um homem que é um tipo de Cristo, um homem que escreveu 3 livros da Bíblia, fica muito difícil a gente imaginar um homem desse fora do céu. E o que dizer da exclusão na igreja? Em Mateus capítulo 18, Jesus diz que a exclusão deve estar em último aspecto. Em todos os momentos, de todas as formas, o indivíduo precisa ser antes procurado para conversar, para esclarecer, para confessar o seu erro, de modo que ele permaneça junto com os demais. Em 1 Coríntios capítulo 5,
Paulo orienta que às vezes o desligamento é necessário, inclusive para que aquele pecador não influencie negativamente outras pessoas. Fato é que a exclusão deve ter sempre em vista ganhar a pessoa e nunca perdê-la. Porque o amor é maior do que a fé e do que a esperança. Em 1 Coríntios 13, essa verdade é dita. E nós sabemos que a fé ela tem como objetivo maior um dia vermos a Jesus. E sabemos que a esperança tem como razão maior um dia estar com Cristo no céu. E sabemos que o amor é algo que vai nos acompanhar por toda a eternidade. Portanto, o amor se torna maior do que a fé e do que a esperança, porque a fé e a esperança só são necessárias aqui na terra, portanto elas têm os seus dias contados. Mas no céu, o amor continuará. Entre o amor, a fé e a esperança, o maior deles é o amor, porque só o amor é eterno. Qual a diferença entre ser selado pelo Espírito Santo e ser cheio dele? Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo. Portanto, o selo do Espírito Santo ele acontece apenas uma vez na vida de todas as pessoas e é um produto da ação de Deus em nós por causa da nossa fé. Já o ser cheio do Espírito Santo é algo que não só pode, como inclusive deve, acontecer durante várias vezes na nossa vida. E ela é mais um fruto do nosso trabalho, da nossa busca. E Deus então corresponde a essa nossa busca por Ele, enchendo-nos com o seu Santo Espírito. Dentro dessa linha também chegou uma pergunta dizendo que se um grupo de cristãos se reúne e em oração eles pedem para serem cheios do Espírito Santo, se seria possível acontecer esse enchimento coletivo dos indivíduos ou se o enchimento com o Espírito Santo é algo individual. A verdade é que isso pode sim acontecer, as pessoas se reunirem com um propósito e pedirem para serem cheias do Espírito. Isso inclusive aconteceu no começo da igreja, lá no capítulo 2 do livro de Atos. Porém, é verdade que, embora várias pessoas possam pedir o enchimento com o Espírito, isso só acontecerá naqueles que estiverem abertos o suficiente para. Aqueles que tiverem fé, que tiverem confiança, que tiverem santidade, que buscarem com sinceridade de coração, estes receberão sim o Espírito Santo, mesmo que isso tenha sido pedido num grupo. Como nós podemos discernir as coisas espirituais das coisas terrenas? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2 que as coisas espirituais só podem ser discernidas com o Espírito Santo. E existe inclusive um dos 20 dons espirituais mencionados na Bíblia, que é exatamente o dom do discernimento do Espírito. Aliás, Paulo ainda nos dá um conselho que tudo aquilo que é possível ser visto é passageiro, portanto terreno. E tudo aquilo que não é visto é espiritual, portanto eterno. Outra pessoa perguntou por que em algumas Bíblias aparece a palavra pausa no final do versículo. Essa expressão ela aparece tão somente nos livros dos Salmos, e esse pausa, ou em algumas Bíblias está escrito selah, ou ainda interlúdio, é porque os Salmos, como sabemos, são músicas. E aquelas eram marcas, então, eram orientações para que, na hora da música, ali, de um verso para o outro, houvesse uma pausa. Falando em pausa, vamos dar uma pausa rapidinho nas nossas perguntas para eu perguntar a você o que você está achando do nosso vídeo. Deixe aqui nos comentários quais são as perguntas, quais são as respostas que mais estão chamando a sua atenção. E aliás, deixe a sua curtida também. É muito importante para o nosso vídeo ter mais e mais curtidas. Então eu conto com você. Vamos voltar para as perguntas? É falta de fé pedir alguma coisa a Deus em oração, mesmo sabendo que Ele pode não nos responder porque aquilo não é da vontade dEle? Não, isso não seria falta de fé. Isso seria inclusive uma boa submissão ao Senhor. Porque fé é acreditar que quando Deus não nos concede alguma coisa, não é porque Ele não possa, é simplesmente porque Ele não queira. E se Ele não quiser, é porque aquilo naturalmente não seria bom para nós. Uma outra dúvida que muitas pessoas têm, e que inclusive alguns personagens bíblicos a tiveram, é por que o ímpio prospera e por que o justo sofre. E a resposta para estas questões nós encontramos na própria Bíblia, é que se o nosso olhar para as questões da vida forem tão somente temporais, terrenas, haverá sim injustiça, porque a terra é um local de injustiça por conta do pecado. Mas se o nosso olhar ultrapassar a vida, for além da morte e alcançar a eternidade, nós veremos, na verdade, que o justo ele não vai sofrer, e veremos que o ímpio, sim, sofrerá. O que aconteceu com os descendentes de Caim? Em Gênesis capítulo 4, nós vemos que a sua descendência se multiplicou
e trouxe muita maldade sobre a face da terra. Eles foram, todos eles, destruídos no dilúvio, já que os únicos sobreviventes daquela catástrofe enviada pelo Senhor foi a família de Noé. E Noé era um descendente de Sete. E aquele mistério, do capítulo 6 de Gênesis, em que os filhos de Deus têm relação com as filhas dos homens. O que significa isso? Existem algumas diferentes linhas de interpretação para responder essa questão, mas a que mais me agrada é que a referência aos filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, e as filhas dos homens seriam os descendentes de Caim. Portanto, quando houve essa relação entre eles, houve uma mistura do santo com o profano, houve uma mistura do verdadeiro culto com a idolatria. Sequências tristes e dramáticas para a humanidade, que foi inclusive o dilúvio. E quando a Bíblia diz que dessa relação surgiram os gigantes, a gente percebe que os gigantes não são necessariamente pessoas de grande estatura, mas são pessoas famosas, pessoas poderosas, pessoas valentes, o que pode ser bem entendido dentro desse texto. Por que no tempo do Antigo Testamento os homens podiam ter várias esposas? A verdade é que isso foi uma permissão concedida por Deus por causa da dureza do coração dos homens, à semelhança do aspecto do divórcio. Porque o projeto, o ideal de Deus para a família é que um homem se case com apenas uma mulher e os dois vivam juntos até que a morte os separe. Esse assunto, então, é uma permissão de Deus e não uma recomendação dele. E maldição hereditária? Existe isso ou não? A Bíblia diz em Êxodo 20 que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas é verdade, inclusive, que todos aqueles que recebem Jesus em sua vida, eles têm toda a maldição quebrada. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 que quando alguém está em Cristo se torna uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo é feito novo. Em Romanos capítulo 8 é dito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, a partir do momento em que temos Jesus em nossa vida, toda a maldição ela é quebrada. Quando a Bíblia fala de rei de Israel e rei de Judá, é a mesma coisa que falar de reino do norte e reino do sul? Sim. O reino do norte foram 10 tribos, a principal delas é Efraim, e esse reino ficou sendo chamado inclusive como Israel. E o reino do sul, que ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, foi chamado de Judá. O reino do norte caiu para a Síria em 722 a.C., após por lá terem se passado 19 reis. O reino do sul caiu para a Babilônia em 586 a.C., após terem passado por lá 20 reis. Onde está a Arca da Aliança? Algumas pessoas entendem que Nabucodonosor a levou para a Babilônia, ou quem sabe ele a destruiu no ano 586. Porém, o mais provável é que a Arca da Aliança tenha sido escondida já nos anos finais de Jerusalém, é possível inclusive que pelo profeta Jeremias, e ficou tão bem escondida que até hoje ela nunca mais foi encontrada. É verdade, inclusive, que eu creio que Deus tenha permitido com que o homem não encontre esse objeto, porque haveria um risco enorme dele se tornar um objeto de idolatria. José, filho de Jacó, foi marido de Maria? Sim, na genealogia em Mateus capítulo 1 é dito isso. Só que é claro que esse José, marido de Maria, que era filho de Jacó, não é o mesmo José lá do Egito, filho do patriarca Jacó. Isso foi uma coincidência de nomes, e o José do Egito e o José, pai de Jesus, estão distantes cerca de 1.800 anos um do outro. Por que as genealogias de Jesus em Mateus 1 e em Lucas 3 são diferentes? Isso porque a genealogia de Jesus em Mateus, ela vem pelo caminho de José, pai adotivo de Jesus. E a genealogia lá em Lucas, ela segue pelo caminho de Maria. Em Mateus, nós vemos que a sua intenção era apresentar Jesus como o Messias prometido a Israel. Por isso ele segue com a sua genealogia até Abraão, o pai dos judeus. Já Lucas tinha a intenção de apresentar Jesus como filho do homem. Por isso ele traça a genealogia de Jesus até Adão, o pai da humanidade. Deus ainda faz milagres hoje? Com certeza. Em Números capítulo 11, Deus pergunta a Moisés: por acaso a minha mão se encolheu? Não. O mesmo Deus que fez milagres maravilhosíssimos na Bíblia é o mesmo Deus que tem o mesmo poder para fazer milagres maravilhosíssimos hoje. Ele está ilimitado, ele tem todo o poder, ele tem toda a condição de fazer milagres. Aliás, ele já fez na minha vida e na sua. Bartimeu era cego de nascença ou ele perdeu a sua visão quando seu pai foi morto? Com certeza, Bartimeu não era cego de nascença.
Em Lucas capítulo 18, Jesus pergunta a Bartimeu o que ele deseja, e Bartimeu responde: Jesus, que eu volte a ver. E Jesus lhe responde: recupera a tua visão. O historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo, diz que o pai de Bartimeu, um homem chamado Timeu, provocou algumas rebeliões contra o Império Romano. Ele foi então morto e o seu filho, no caso Bartimeu, teria sido cegado. As doenças emocionais são muitas hoje. A Bíblia cita algumas pessoas que as tiveram. E Jesus curou alguém assim? As doenças emocionais, na verdade, elas sempre existiram. O fato é que nós atentamos um pouco mais e melhor para elas mais recentemente. Na Bíblia nós vemos pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com medo, com baixa autoestima, com pensamentos suicidas, dentre outros. É que Jesus não curou diretamente alguém que tivesse uma enfermidade emocional, mas indiretamente sim, porque, como bem sabemos, muitas das enfermidades físicas trazem também enfermidades nas emoções. Qual era o nome do filho de Simão Níger e se um dos seus filhos era um dos valentes de Paulo? Simão Níger deve ser entendido como o mesmo Simão Cirineu, que foi aquele homem obrigado a carregar a cruz de Jesus no caminho do Gólgota. O Evangelho de Marcos nos informa que esse Simão era pai de Alexandre e de Rufo. E lá na carta aos Romanos, capítulo 16, Paulo diz que Rufo era alguém muito importante na igreja de Roma e era um grande companheiro do apóstolo Paulo. As prisões do apóstolo Paulo tinham um objetivo direcionado pelo próprio Deus? Sim. Embora essas prisões não tenham sido da vontade absoluta de Deus, elas foram da sua vontade permissiva. E como o próprio Paulo diz em Romanos 8, Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então as prisões, que humanamente falando poderiam ser um grande prejuízo para o ministério de Paulo, espiritualmente falando e pela graça de Deus agindo, se tornaram uma grande bênção para o seu ministério. O relógio do cristão é Israel. Algumas pessoas afirmam isso, dando a ideia de que nós precisamos ficar sempre atentos aos acontecimentos em Israel, porque tudo ou muito do que acontece lá tem uma implicação direta com a volta de Jesus. Mas será que é assim mesmo? A Bíblia fala das 70 semanas lá no livro de Daniel, e que a gente vê que a primeira vinda de Cristo tinha tudo a ver com os acontecimentos da nação de Israel. E nós vemos em Apocalipse que muito do que vai acontecer também na segunda vinda de Cristo tem uma ampla ligação com a nação de Israel. Porém, eu creio que nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a nossa preocupação não deve estar com os acontecimentos lá em Israel, porque Deus hoje está com seu olhar voltado e com seu ministério estabelecido entre os gentios. Essas foram as 35 perguntas respondidas em até 35 segundos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha aprendido muita coisa com ele. Quero agradecer a você por ter nos acompanhado até aqui e quero pedir para você compartilhar. Manda esse vídeo para um monte de gente para que mais tenham a oportunidade de aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Que Deus abençoe a sua vida e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.